Marta, 7 livros sobre sexo com grande vendagem. Ainda é um tabu? Acho que sim. Eu acho que até outro dia, a jornalista da revista Cláudia veio fazer uma matéria sobre orgasmo. E isso 10 anos, mais de 10 anos, quase 13 anos depois do TV Mulher, né, ter começado. E as perguntas eram as mesmas. E eu fiquei atônita com ela. E pudemos constatar cartas idênticas a que eu recebia 10 anos atrás. Eu acho que mudou muito. Mas tem uma parcela da população que ainda é absolutamente desinformada. E essa falta de informação traz algum tipo de problema para a vida dessas pessoas? Ah, evidente, traz muitos problemas, eu acho. Desde disfunção sexual, né, que eu acho que é o problema maior, até uma dificuldade de lidar com o próprio prazer da vida. E uma dificuldade, principalmente hoje, em educar os filhos, né? E a consequência que hoje isso tem. Quer dizer, não é só uma coisa para ter uma qualidade de vida melhor, onde o sexo pode ser usufruído e a vida ser mais harmoniosa, mas também o medo da AIDS, o medo das doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez indesejada, que hoje é explosiva. Então, fora o aborto, além do que, né? Que no Brasil hoje, apesar de ilegal, os dados da Organização Mundial da Saúde beira 2 milhões. E nós somos, tristemente, os campeões de abortos no mundo. Principalmente, talvez, pela proliferação da prostituição infantil também, né? Não, eu acho que não cabe aí, porque não seria essa a grande parcela. A grande maioria das pessoas que fazem aborto no Brasil ainda são as mulheres casadas. Por falta de informação? Não, aí nós acho que entramos num dado delicado, que é muito a falta de cooperação do homem também, né? Porque tanto a AIDS quanto a gravidez indesejada, ela vai ser mais controlada na hora que tiver uma participação mais ativa do homem, que se nega nos dias de hoje ainda a cooperar com a mulher. Por exemplo, a mulher tem muita dificuldade em exigir do homem Mas se nega por quê? Por machismo? Por falta de informação, de orientação? As duas coisas caminham juntas. Eu acho falta de informação, aquela maluquice de achar que comigo a AIDS não pega, ou ela tem um jeito saudável, e depois aquela história de não chupo bala com papel, coisas assim muito primárias que ainda fazem parte do vocabulário e da cabeça de muitos homens. Mas principalmente eu diria que o uso do anticoncepcional depende, numa relação, tanto de namoro quanto de casamento, de companheiros, né, da negociação. E quão mais submissa na sociedade é a mulher, e menos possibilidade e independência emocional e independência financeira, autonomia, digamos, ela tem, mais dificuldade ela encontra na negociação e mais ela se submete ao que o homem quer. Por falar em AIDS, durante muito tempo a mídia explorou muito a AIDS em torno do homem, do homossexual principalmente. Hoje a mulher está incluída e me parece que tem aumentado substancialmente o grau de risco entre as mulheres. Por que isso, Marta? Não, hoje primeiras pesquisas, elas sempre se interessam mais pelos homens, né? Então, quando chegaram nas mulheres, ficou muito claro que a mulher biologicamente, organicamente, ela é mais vulnerável ao HIV, ao vírus da AIDS, numa proporção de 2 a 4 vezes mais vulnerável que o homem. E em relação à doença sexualmente transmissível, 15% mais fácil a mulher ficar infectada do que o homem. Então, biologicamente, ela é mais frágil. E ocorre que o homem não usa o preservativo e a mulher, por desinformação, por medo de exigir isso do seu companheiro, ela acaba se submetendo e ela está sendo infectada. Agora, os grandes quadros que hoje estão realmente preocupando nos países mais desenvolvidos, e lá começa, depois de uns anos, está aqui já tem precursores nos consultórios em São Paulo, já está aparecendo, é a mulher casada, monogâmica, e que está infectada de AIDS. Quer dizer, é uma mulher que não teve relacionamento extraconjugal, não usou droga, e hoje tem por volta de 50 anos, às vezes 60 anos, é uma senhora que aparece no consultório com AIDS. O marido tem aventuras extraconjugais sem preservativo ou tem comportamento bissexual. Então, a grande dificuldade está em atingir essa população. Eu tenho feito muitos grupos de sensibilização à AIDS com mulheres, né? Ou mulheres de saúde, grupos ligados à área da saúde, ou mulheres donas de casa comum. Eu chego a ouvir coisas absurdas do tipo, se eu tiver que fazer uma negociação desse tipo com meu marido de 30 anos, eu prefiro morrer da doença. Pior é que morre! Porque aí eu falo, mas o que você está achando que vai ter nessa conversa? O que vai acontecer de tão difícil?
Ah, não, eu não vou falar para ele usar camisinha se tiver uma coisa fora de casa, porque vai parecer que eu estou dizendo que ele pode ter. Então, dizer para o marido, olha, não é que eu queira, não é que vai acontecer, não é que eu espero, mas se ocorrer, você tem que usar uma camisinha fora de casa. Não dá, porque eu não posso ser infectada. Agora, as mulheres não fazem esse tipo de negociação. E elas gostam de imaginar que é o tal do mito da fidelidade, que elas nunca vão ser traídas na vida. E o contrário também é verdadeiro, porque existem muitas mulheres que têm relacionamento extraconjugal. Mas isso, quando você vai conversar com os homens, também de ter essa conversa no casamento, a reação é diferente. É horrível igual, mas é diferente. Eles se sentem extremamente humilhados. Como eu não vou falar para minha mulher que se ela tiver que transar fora do casamento, ela tem que usar camisinha? E o que fazer para mudar essa mentalidade na grande população? Acho que é difícil, tem que trazer para a realidade, né, da vida, o que as pessoas preferem ignorar, essa realidade. E eu acho que o mais difícil é que tem que mudar o status da mulher na sociedade para isso mudar. E status da mulher numa sociedade não é uma coisa que você muda do dia para o outro. Isso é a longo prazo, né? As campanhas hoje existentes em combate à AIDS, o que você acha delas? São eficazes? Até hoje foram um desastre absoluto, e é por isso que está tão difícil de recomeçar, né? Porque foi feita uma análise muito grande do que ocorreu, e agora o Ministério da Saúde está muito bem informado dos erros. Ele teria condição de fazer uma belíssima campanha, que eu soube que o presidente Itamar vetou, eu não sei por que motivo. Espero que não tenha sido de novo o dedo da igreja, porque isso é muito sério, né? E por que a igreja tem metido o dedo nisso? Porque a igreja é contra o posicionamento claro que se fale a respeito da doença, no sentido de usar o preservativo. E você só combate a AIDS com preservativo. Ou é abstinência, ou é camisinha. Não tem outro jeito. Não Você tem como desconhece o motivo que o presidente Itamar vetou? Eu desconheço. E outras oportunidades, ele já havia vetado ou algo parecido? Não, e ele parece que é bastante aberto nesse sentido. Eu acho que deve ter sido alguma... Eu não sei do que se trata. Agora, você perguntou das campanhas anteriores, né? Nas campanhas anteriores, como a mídia estabeleceu o pânico e não o comportamento preventivo. Então, você já viu alguém falar, Voi Varig, o que cai menos? Não se fala isso, né? E você fala da comida, da aeromoça, do tempo, do que você quiser falar, mas você não fala do que dá medo nas pessoas. E a campanha da camisinha falava só isso, morte, o vírus mata, as pessoas ficavam com medo. Quando você fica com medo, você pega aquela informação, você põe na gaveta e diz, comigo não acontece. E aí eles deram todos os instrumentos para as pessoas poderem dizer isso. Quem é o grupo de risco? Homossexual, gente que usa droga, aí a pessoa, o que tomou transfusão. Então a pessoa dizia assim, bom, eu não sou homossexual, eu nunca transei droga, eu nunca tomei transfusão, eu não tenho problema algum. E assim foi. Agora, para tirar isso da cabeça das pessoas, que a partir dos grupos usuários de drogas, a AIDS entrou no grupo heterossexual e não tem ninguém hoje que não corra risco, tendo um comportamento mais promíscuo, não tem nem a ver com promiscuidade isso, sabe? Por exemplo, outro dia a UERJ no Rio fez uma pesquisa perguntando às pessoas se tinham mudado o comportamento depois da AIDS. E elas diziam que sim. Aí falavam, mas o que mudou? E elas respondiam, bom, antes eu transava não sei com quantas pessoas, agora eu transo com muito menos. Bom, isso é bom, mas... E transa como? Não, eu transo com muito menos. E óleo, né? Se tiver um ar saudável, eu transo. Quer dizer... É muito difícil, realmente. Agora, Marta, como é que você explica? Você falou ainda há pouco que a falta de informação talvez seja o principal combustível da proliferação da AIDS. Não só a falta de informação de jeito nenhum. O grupo adolescente, por exemplo, não é a falta de informação. A maioria sabe como pega a AIDS. É uma questão de dificuldade. Convicção. Não, tabu, medo, conflito. Então, por exemplo, a menina andar com uma camisinha na bolsa e tirar a camisinha e falar, olha, eu só transo com a camisinha, ela tem medo do cara falar, bom, ela é uma moça promíscua que anda de camisinha na bolsa. E a cabeça do cara é tão atrasada que em vez dele pensar, bom, essa moça é uma moça sadia, uma moça que se cuida, ele pensa que ela é uma sem vergonha porque está de camisinha na bolsa. Enquanto não dá esta cabeça, é que é o problema. É isso que eu ia lhe perguntar. Proporcionalmente, a concentração nas grandes cidades tem uma proliferação maior de AIDS, né, do que no interior. São Paulo é a capital da AIDS.
Exato, em que no interior o tabu deve ser maior, a falta de informação ainda é maior, o mito é maior. Como é que se explica o fato de justamente nos grandes centros, onde isso deveria ser bem menor, ter uma concentração maior de infectados? Olha, eu acho que talvez por ter maior população também. Sim, mas proporcionalmente. Mas não é nem proporcionalmente, acho. Mas acho que por terem mais liberdade sexual, né? E ao mesmo tempo é uma pseudo-liberdade, você vê. Que é uma liberdade de transar, mas não é uma liberdade de negociar, né? Porque se tivesse negociação, podia transar à vontade, se usassem preservativo. Mas não ocorre isso. Marta, nós vamos a um breve intervalo. Na volta nós vamos conversar sobre o sexo na mídia brasileira. Tá ok? Bem. Eu volto já. Contraponto. Apoio Cimentos Nassau. Voltamos à nossa conversa com a sexóloga e psicanalista Marta Suplicy. Nós vamos conversar agora sobre o sexo na mídia. Antes, porém, ainda tem um detalhezinho sobre AIDS. Nós lembramos que nós estamos gerando de fora do estúdio. Marta, nós falávamos ainda há pouco sobre AIDS, a proliferação. Que relação tem com o custo da camisinha no Brasil? Olha, acho que até tem. Eu, por exemplo, me sinto muito envergonhada de fazer uma palestra sobre AIDS para pessoas de classe humilde, ou para o operariado, para pessoas que ganham 2 salários mínimos e falar, olha, vocês têm que usar camisinha. O preço da camisinha não dá para comprar com salário mínimo, nem com 2 ou 3 salários mínimos, se você tem filhos e uma prole toda, né? Então, para um adolescente é impossível com a mesada, e eu já diria um adolescente de classe média, comprar camisinha. Agora, sobre isso... Isso não passa por uma necessidade de uma ação de governo? Tanto passa que eu pedi, por sorte, eu tenho um marido senador, né, que fica perto da orelha, eu pedi para tentar agitar alguma coisa nesse sentido, e ele... falou com o Ministério da Saúde, com o Departamento de DST/AIDS, com a Lair Guerra, e tem agora um projeto que do Ministério, acho que era um projeto que só tentava tirar os impostos da camisinha, que já ajudava bastante. Mas o Eduardo está tentando fazer alguma coisa que talvez facilitasse a vida das fábricas de camisinha irem para perto dos seringais, e alguma coisa que pudesse compor essa necessidade de ter camisinha mais barata, o látex melhor qualidade no Brasil, que parece que é muito ruim, de um investimento lá. Isso foi tudo apresentado há um mês e meio, mais ou menos, ao ministro Fernando Henrique Cardoso, e eu estava com esperança que no dia da AIDS, que foi agora, né, ele falasse fizesse um belo anúncio, mas acho que está tão preocupado com o novo pacote econômico que não deu tempo de pensar na AIDS, mas é uma coisa que está lá no Ministério, só esperando a aprovação. Já que você falou no senador Suplicy, só um parênteses, qual a reação dele quando encontraram ou quando desvendaram o caso Ana Elizabeth? Ai, o Eduardo é tão peculiar, viu? Eu imaginei que ele fosse ficar como? Ele ficou muito triste primeiro, né, de ter acontecido aquela coisa horrorosa, porque ele realmente acreditava na possibilidade dela estar viva e os indícios eram bem fortes. Depois, eu falei, Eduardo, e agora? Mas não fica um papelão, né? Você vai até lá. Eu fiquei muito preocupada. Mas não sei, ele não é paranoico nem perseguido. Internamente, ele é bem com ele. Ele falou, não, eu fiz o que eu tinha que fazer, faria tudo de novo. Não atrapalhei ninguém, ao contrário do que acho que foi um delegado lá de Brasília falou. Ele falou, ao contrário, eu agilizei, porque eles estavam há 1 ano com o caso e não faziam nada. E foi exatamente a minha ida que os fez ficar cheio de brios e em 1 semana desvendar o negócio. Mas ele também não teve envolvimento sentimental com o caso, já que ele estudou, pesquisou tanto a respeito? Nem pesquisou tanto, nem tem envolvimento sentimental nenhum. Eduardo, ele tem a cabeça dele numa coisa. A coisa dele é desvendar esse orçamento. Desde 1991, que foi ele que primeiro desvendou, né? Essa história do orçamento, e teve aquela briga com o Fiuza, que foi muito pesada, até hoje são inimigos, porque o Fiuza tem horror ao que foi levantado por ele naquela época. E hoje ele até estava me mostrando outro dia, rindo, imagina como é que eu imaginava que aquilo poderia prosseguir. Quem fez o relatório foi o José Carlos dos Santos,
que fez o relatório, que era uma quadrilha tão bem composta que não adiantava um senador ou um deputado apresentar qualquer coisa dizendo, olha, tem erro no orçamento, vocês puseram mais emendas do que dava, essas emendas... Eu lembro quando foi em 91, eu estava até em Brasília, o gabinete dele levantou por aquele CIAF, aquele computador que eles têm lá, que vê tudo, né? Eles levantaram, tiveram a paciência de levantar todas as cidades onde o dinheiro ia. E, de repente, apareceram blocos de cidades que eram os redutos eleitorais de determinados deputados. Isso ele fala há 2 anos. Não adiantou nada. Eu noto que você também fica emocionada e empolgada quando fala a respeito de orçamento, de Senado. Bom, não dá para você ser casada com político e não estar por dentro, saber mexer e estar interessada. Eu fico muito interessada. Marta, vamos voltar à questão do sexo. Como é que você vê, qual é a consequência da exploração do sexo na mídia e na propaganda brasileira? Da forma como está sendo feita? Olha, eu acho bastante séria. Principalmente porque nós não temos pesquisa nenhuma. Isso é a coisa mais séria. A gente não sabe o que um programa da Xuxa esses anos todos resultou para a criançada, né? Ou da Angélica ou da Mara Maravilha, se for o caso. Não sabemos. Como nós não sabemos também as novelas, que impacto e efeito tem na compreensão da sexualidade. Agora eu posso te dar um exemplo de 10 anos atrás, quando eu fazia o TV Mulher, e eu recebi uma vez uma carta de uma moça muito triste. Era a época de uma novela com a Bruna Lombardi. A carta era assim: deu tudo errado para minha vida. Você veja, o meu namorado, eu fiquei grávida como a Bruna na novela. Só que meu namorado me abandonou, o meu pai me pôs para fora de casa e eu estou desesperada na rua sem saber o que fazer. Carta do Piauí. A moça esqueceu que ela era do Piauí, que ela não era a Bruna Lombardi e que o pai dela não era o pai da novela. Ela esqueceu que a vida era real, a dela. Na época, eu falei mais ou menos o que eu estou dizendo agora. Ela esqueceu que ela não percebeu. Hoje eu vejo que é muito mais sério, tem uma compreensão diferente do que aconteceu. A nossa população tem uma grande parcela que tem um desenvolvimento mental, eu diria, uma compreensão mental um pouco atrasada, como de criança, no sentido de a criança até os 7 anos não tem um pensamento abstrato. Ela entende o que ela vê e consegue juntar. Tanto é que tem os brinquedos de encaixar, as coisas muito concretas para a criança pequena, né? Mas às vezes o ser humano não desenvolve essa capacidade abstrata. E nós temos gente assim. Isso tem a ver com alimentação, tem a ver com falta de educação, de escola. Porque inteligência não é um dom que você nasce e fica pronta. A inteligência Marta, embora não existam pesquisas, você imagina quais as consequências desse programa? Olha, a coisa mais séria que eu acho, e aí eu vou falar um pouco em relação à novela, que é o que eu tenho notado, né? Por exemplo, é muito interessante. Quando a criança não está interessada e aquilo não bate nela, a reação não passa batida, não tem efeito. Eu vou dar um exemplo. Uma criança de 4 anos vendo a cena da novela Renascer, logo no começo, quando a Mariana, que era a heroína, ia transar o coronel e deita no gramado, e tá o pai e a filhinha de 4 anos vendo a cena. E o coronel fala uma frase assim, bem, acho que ele fala, eu vou te cobrir, ou qualquer coisa assim. E o pai vê aquela cena e não sabe o que fazer. E a menininha vira pro pai e fala, pai, ela vai sujar todo o vestido. Porque a menina ia sujar um vestido branquinho sem deitar no gramado. A menina não estava nem aí, não estava entendendo nada. Agora, outro dia, um pai também me colocou, era uma menina de 4, 5 anos, estava a família vendo a novela, a mesma novela, e de repente teve um beijo, era uma cena super erótica, e a menininha vira e fala, ai, dá uma cosquinha na xoxota, mãe, quando eles fazem isso. E aí a casa gelou, ninguém falou nada, porque ninguém queria saber o que fazer para explicar para a criança. Aí tem o problema, porque tem o desenvolvimento de uma resposta sexual sem a pessoa assimilar aquilo como dela, entende? E vão dar furos na resposta sexual desse tipo, porque a sexualidade, ela é construída. E você constrói desde quando você está no útero materno, a expectativa que teu pai e tua mãe têm a seu respeito, se vai ser homem, mulher, profissão, essas coisas já são coisas que vão influenciar no teu comportamento sexual. Então, é tijolinho por tijolinho construído, ao contrário dos animais, por exemplo, que são comportamentos hereditários, por exemplo, a corte, né, que os bichos se fazem. É
séculos igual. Como João de Barro constrói a casinha dele do mesmo jeito. Agora, o ser humano, a única coisa igual na sexualidade é que um pênis penetra numa vagina. O resto tem todas as variações, são todas aprendidas. Essa iniciação sexual precoce que hoje está proliferada é em consequência desse uso excessivo da mídia? Sim, acho que a mídia faz parte, mas você não pode também só culpabilizar a mídia, porque há um movimento que vem desde os meados dos anos 60, né? Após a descoberta da pílula anticoncepcional, que é a liberação dos costumes. Com mídia ou sem mídia, isso acho que ocorreria, né? Agora, a mídia deu uma densidade e uma rapidez nisso, além do que as pessoas tiveram tempo de fazer essa construção. Então, você vê, às vezes, as pessoas tendo um comportamento que elas copiam da televisão, mas que não é introjetado nesse sentido e nem combina com o ambiente onde vivem. A consequência, elas não aceitam também porque não estão preparadas. Então, este é o ponto. É que como a sexualidade tem que ser construída, você de repente começa a agitar comportamentos que você não são seus, você não está preparada, não tem a ver com a tua realidade social, né? Por que você abandonou a grande mídia de massa? Porque a TV Mulher acabou e entrou a Xuxa no lugar. E aí eu nunca tive um convite que me interessasse, apesar de ter tido vários. Mas que me interessasse, não. Mas eu teria muita vontade hoje de fazer um trabalho com adolescente. Você acha que não existe esse espaço, esse público? Acho que esse público está aí, maduro, completamente largado às baratas, os adolescentes, com programas chatos para eles. A não ser o do Sérgio Grossman, que eu acho excelente, mas é um programa de mais que informa, que não é um programa educativo nesse sentido, né? Ele está desperdiçado, ele não tem nada para esse grupo. Agora, para as mulheres, eu diria exatamente a mesma coisa. Eu não teria tanta vontade de fazer um programa como TV Mulher, porque foi uma coisa que eu fiz antes. Mas se fizesse idêntico hoje, teria uma enorme audiência, porque o problema está igual, entende? É uma coisa... E eu ando na rua e as mulheres falam, foi muito bom para mim, que pena que acabou. Então eu acho que está aí, ó, tem espaço nisso na mídia para fazer. Eu não sei porque que eles não querem fazer mais. Você ainda é procurada? Você tem muita comunicação com leitores seus? Você recebe cartas? Não, diminuiu muito e eu não tenho tempo, não tenho uma infraestrutura para receber. Mesmo as que eu recebo, que hoje é pouco, 4, 5 cartas por mês, não é mais que isso. Eu não respondo, porque eu não tenho condição de responder. Como mulher de político, você tem alguma atuação social neste campo? Não. Meu marido, o trabalho dele não requer, a não ser lanche com as mulheres senadoras em Brasília, que eu não vou. Mas em campanhas? Ah, claro. Eu trabalho muito em todas as campanhas, participo, fiz todas as campanhas. Especificamente nesse setor de educação sexual? Não, porque assim, o difícil numa campanha política é você conseguir que a multidão, as pessoas venham ouvir, né? E para mim é muito fácil ter público, então nas campanhas eu nunca vou falar de política, eu vou falar de sexualidade, então lota. Então, aí... É um grande atrativo, né? Você acaba sendo capitalizado politicamente. Acaba nesse sentido, as pessoas vão me ouvir, eu não falo da política, porque eu falo daquilo, mas as pessoas sabem quem é o meu marido, as pessoas sabem que sabem que a gente trabalha muito junto, não pensa tudo igual não, mas muitas coisas importantes a gente pensa igual. Marta, muito obrigado por essa entrevista, por essas informações. Eu agradeço. Eu volto na próxima semana, até lá.